Deus colocou algo no meu coração, não sei se chega a ser uma visão, mas algo parecido com isto. Eu via como se uma multidão de pessoas num lugar deserto. Era um deserto onde havia muitas pessoas sentadas, necessitadas, pessoas miseráveis, pobres, doentes, nesse deserto. E de repente aparecia no meio daquela multidão Jesus, vestido de branco, com um poder e uma glória que deixava as pessoas até carizão, assim não conseguia ver. E Jesus aparecia ali no meio daquela multidão e as pessoas tocavam nele. E à medida que tocavam nele, elas eram curadas, transformadas. E aquele deserto se transformou num lugar cheio de vida, com grama, com árvores. E aquela luz, aquele brilho que havia em Jesus, aquela glória, foi passando para aquelas pessoas. E elas começaram a ficar também brancas, como santas diante dele. E Deus colocou no meu coração que esse mundo que vivemos hoje é esse mundo miserável, é esse deserto. Que as pessoas desse mundo são miseráveis e necessitadas, doentes, cegas, nus, e que a única solução e a única esperança para este mundo que vivemos hoje é a pessoa de Cristo. Não existe outra solução, é a pessoa de Cristo. E Deus colocou no meu coração que nós, a sua igreja, nós temos Cristo dentro de nós. Quando nós falamos que Jesus é a única solução, nós também falamos que nós, a igreja, é a única solução, porque Jesus está dentro de nós. E Deus colocou no meu coração que a vida dele, a plenitude dele e a pessoa dele está à nossa disposição, mas que nós também temos que ter um só objetivo, um só alvo, que o fim se aproxima, o fim está perto e que nada tem valor nessa vida, e nós temos que ter um só alvo: conhecer, tocar nesse Jesus e transmitir esse Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. Deus quer que haja no nosso coração um sentir, um sentimento de urgência na proclamação da pessoa de Cristo, na proclamação do Evangelho. Que você possa olhar para aqueles que estão ao seu redor, seja seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, aqueles que estão na escola, onde você estiver, e você olhe que essas pessoas são miseráveis, estão mortas, e que você tem algo que pode transformar elas. Que você abra sua boca e proclame que Jesus é a única solução. Que deixemos de lado as coisas dessa vida, os alvos dessa vida, e colocamos o único alvo, que é dar fruto espiritual ao Senhor. Amém? Eu queria, depois dessa palavra, nós levantássemos um clamor, nós orássemos e clamássemos, primeiro por nós, pela igreja do Senhor, depois pelas pessoas que estão ao seu redor, para que Deus transforme a vida das pessoas através da nossa vida. Amém? Vamos clamar, vamos ficar de pé, vamos levantar o clamor. Deus, ajuda-nos nesses minutos agora, Senhor, volta ao nosso coração para a Tua Palavra. Obrigado por cada uma das coisas que o Senhor já nos falou nessa manhã. E agora, Senhor, nos ajuda enquanto meditamos na Tua Palavra. Que o Espírito Santo, o único e grande ensinador e mestre aqui, nos conduza pela Tua Palavra, revele Tua Palavra a nós,
revele Tua vontade a nós. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Esses dias, amados, tenho pensado nos anos, em todos os anos que cada um de nós tem caminhado e se dedicado ao Senhor. Tenho me lembrado de todas as verdades preciosas que o Senhor nos deu, e a cada vez que nós falamos uns com os outros, seja na casa, seja em encontros menores durante a semana com os irmãos, nos lembramos de verdade, dessas verdades. Mas eu me preocupo assim, o quanto de fato nós estamos sendo fiéis a todas as coisas, a cada uma das verdades que o Senhor nos falou ao longo desses anos. Há alguns anos atrás, quando cada um de nós, uns mais, outros menos, mas alguns anos atrás, cada um de nós aqui, os que vieram de outros grupos de irmãos em nossa cidade, os que vieram do mundo, que vieram das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, todos nós fomos impactados com uma palavra. Nossa vida foi sacudida, foi tocada com a palavra do reino de Deus. Como foi precioso para cada um de nós, e cada um numa medida e numa intensidade. Nenhum de nós a experiência foi igual, e algumas experiências que nós nos lembramos de alguns irmãos marcaram pela forma como a coisa aconteceu, porque tinham coisas a serem consertadas. E quando nós ouvimos falar do reino de Deus, quando ouvimos falar do governo de Deus, quando ouvimos falar do que era o evangelho do reino de Deus, que é o governo de Cristo em nossas vidas, quantos foram chocados com essa palavra? Conhecendo os irmãos, a gente vai, e cada um, quando temos tempo, estamos juntos, aí cada irmão lembra uma experiência ou outra, quando ouviu, o que mexeu, o que Deus mandou consertar, o que você teve que prontamente sair resolvendo. Uns foram dívidas, outros foram conversas no passado que tiveram com pessoas que magoaram e tiveram que sair para consertar. Relacionamentos que foram quebrados com pai, com mãe, com esposa, com marido. Alguns já tinham ido embora, não é? Eu me lembro quando Eliseu contou a história para nós de Cangombe, esse irmão que está lá em Angola. Não sei quantos de vocês se lembram, mas quando Eliseu e Rosival foram em Angola e encontraram com Cangombe, Cangombe estava há 16 anos separado da esposa, lembram-se disso? E a maneira assim, Eliseu e Rosival perderam a fé quando ele falou que estava já sem a mulher, 16 anos, aí toda a conversa estava apontando para Cangombe ser o homem que Deus usaria ali em Angola. Quando ele falou isso, Rosival disse: será que é esse o cara mesmo? Será que esse é o homem que Deus vai usar mesmo aqui em Angola? E nós lembramos a maneira milagrosa. De repente um dia, não lembro exatamente o detalhe da história, sei que, você sabe onde é que anda essa mulher? Mas nem sei onde ela está, mas você não consegue telefone com algum parente? Já casou, já tinha 5 filhos com outro homem. Então tem que dar aquele nó, aquele contato que você fala assim: meu Deus, cadê a ponta desse novelo? Por onde a gente puxa para desatar esse nó? E o Cangombe ligou para uma parente dele lá. Quando ele liga, quem que estava na casa com o parente lá quando ele ligou? Ela falou: você lembra da fulana e tal? Eu estou procurando ela. Ué, ela está aqui, está visitando aqui. Você imagina como Deus
a revolução que Deus fez na vida deste homem. E a gente ouve um testemunho desse, a gente fica de arrepiar. O Evangelho continua produzindo impacto. Agora a pergunta não é só produzindo impacto nesses que agora estão vindo, nesses que você está pregando e que estão se convertendo agora. A pergunta que o Senhor me trouxe ao coração é: esse Evangelho, que é o poder de Deus, continua produzindo o mesmo impacto na minha vida? Ou os anos se passaram e esse impacto foi sendo, à medida que o tempo passou, foi sendo aplacado, foi sendo abrandado, e hoje ele não produz o mesmo impacto na minha vida quando eu estou diante de uma decisão? Aquela cruz que Jesus fala em Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus diz assim: que aquele que quiser ser discípulo dele deve negar-se a si mesmo, tomar a cruz dia após dia. Você se lembra disso? Você se lembra que Jesus falou que a cruz que eu e você tomaríamos, ela seria tomada não lá atrás e ficou tomada de uma vez por todas e acabou? Jesus falou assim: dia após dia. O que isso significa? Que a cada dia, a cada novo dia que começa na minha vida, eu tenho uma cruz para levar nesse dia. Amém? E o fato de eu saber que eu tenho que tomar uma cruz, o fato de eu saber que eu estou debaixo do reino de Deus, do governo de Cristo, não significa necessariamente que eu esteja vivendo de acordo com isso que eu sei. Eu sei que eu tenho que tomar a cruz. Eu sei que eu tenho que estar a cada dia sujeito ao reino de Deus, mas o fato de eu saber não significa necessariamente que eu estou fazendo. Porque o tempo pode se passar. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 em diante, registra a palavra de Jesus quando ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. O quanto essa palavra ainda me sacode, o quanto essa palavra me incomoda ainda, eu saber que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O quanto nós ainda somos impactados com isso, o tanto de coisas, de verdades da Escritura que eu já ouvi, e o quanto de importância eu tenho dado para estas coisas hoje. Não a importância que eu dei há anos atrás quando me converti, mas a importância que eu estou dando hoje. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4 e 5, um texto conhecido, memorizado por todos nós, quando o Senhor diz para aquela igreja ali, advertindo-a: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Você abandonou o teu primeiro amor. O que é esse primeiro amor? Esse impacto que a palavra do Senhor produziu em nós lá atrás. Quantas coisas vieram depois, a revolução que foi as nossas vidas. Cada um de nós aqui poderia contar pelo menos uma experiência daquilo que mudou na sua vida. Eu lembro do Tiago, meu filho, quando ele teve a experiência com o Senhor, de algo que ele disse para mim na época. Ele falou: pai, eu via os irmãos falarem de testemunho, os testemunhos falarem assim: porque eu renunciei tal coisa, porque eu neguei tal coisa, eu abri mão de tal coisa. E eu perguntava para mim mesmo: o que foi que eu renunciei? Do que eu abri mão? Até o dia em que aconteceu algo na vida dele e que ele teve que de fato
ter a sua experiência de negar-se a si mesmo. Hoje ele pode vir aqui e falar assim: eu renunciei tal coisa. Amém? Aleluia. É óbvio que você está usando agora. Nossos filhos, amados, precisam dessa experiência. Isso é a diferença. Não basta criá-los. Nós os criamos no caminho do Senhor e os instruímos, e os disciplinamos, e os corrigimos. Mas cada um deles, assim como foi conosco e com os demais irmãos que estão ligados a nós, eles necessitam dessa experiência de impacto, de mudança, essa experiência com o governo de Cristo na sua vida. Amém? Há uma necessidade disso. Amados, nós precisamos, eu digo, para nós mesmos, nós precisamos continuar sendo sacudidos por essa palavra, sendo tocados por essa palavra. Nossa vida nós temos que nos voltar ainda para a mesma palavra que recebemos lá no princípio e ver o quanto ela continua produzindo o mesmo efeito na minha vida. Hoje de manhã me veio um texto, eu queria ler com vocês, um texto de Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Jeremias 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Hoje pela manhã eu me lembrei desse texto e foi um malabarismo para localizar ele, mas nós achamos. Perguntai pelas veredas antigas. Amados, o tempo passou, nós aprendemos um tanto de outras coisas, um monte de outras verdades foram acrescentadas, aquelas primeiras verdades fundamentais que tocaram e que impactaram e mudaram e fizeram uma revolução na nossa vida. Eu fico me perguntando hoje assim, se nós não estamos necessitando hoje de voltar a esses caminhos antigos. Se o tempo se passou e nós em algum momento perdemos aquele frescor dessa palavra, aquilo que essa palavra produziu em mim, me fez uma revolução e me fez tomar decisões, e me fez dizer coisas e romper com coisas e tomar outros caminhos que eu não teria coragem de fazer de outra maneira. Mas quando eu ouvi essa palavra, quando me falaram assim: ou Jesus governa a tua vida, ou está tudo perdido. E nós sim, eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus, e eu quero o governo de Jesus na minha vida. Eu pergunto para você hoje, lembra aquela perguntinha que foi feita para você e para mim, e que eu e você inúmeras vezes fizemos a outros quando estávamos pregando a eles? Aquela perguntinha assim: quem manda na sua vida? Lembra dessa pergunta? Como é que está essa pergunta para você hoje? Quem manda na sua vida? Amados, o quanto essa palavra é verdade na tua vida hoje? Quantas coisas ouvimos e essa palavra, quem manda na tua vida, ficou em algum canto da prateleira da nossa vida, esquecida lá. Em Provérbios capítulo 22, versículo 28, diz assim: não remova os marcos antigos. Não remova os marcos antigos. Quando você compra um terreno, esse terreno ele tem uma demarcação, ele tem marcos, não é isso? Eu ainda uso isso, né?
marcos. O que são esses marcos? Eles mostram o tamanho do terreno, até onde vai esse terreno, de frente e de fundo. Quais são os limites dele para não invadir o terreno do vizinho, para você não fazer o muro dentro. Quanta confusão já deu porque alguém construiu o terreno 20 centímetros, 10 centímetros para dentro. Quanto caso já deu, a gente já ouviu falar de confusão que já deu por causa disso. Por quê? Porque em algum momento o marco foi removido e se perdeu o quê? A referência. A igreja, nós temos um terreno lá em Tapecerica da Serra e nós gastamos uma grana agora, o ano passado, contratamos como é que chama o nome mesmo? Técnico? Topógrafo, para ir lá e marcar de novo o terreno que nós temos lá para poder vender ele agora. Mas nós não tínhamos não sabia direito para onde ele ia, até onde ia, de fundo, de frente, de lado. E agora pagamos alguém lá para fazer essa demarcação para nós, para ter as referências. Não removas os marcos, queridos. O tempo vai passar, o tempo passou, eu e você crescemos e tal, mas os marcos não podem ser removidos, porque esses marcos são referência para mim e para você, para nos guiar no caminho que nós devemos andar, até onde eu posso ir, até onde não posso ir. Estão entendendo, amados? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. O melhor caminho. Perdeu o marco, meu irmão. Você esqueceu alguma coisa fundamental na tua vida que você tinha aprendido lá atrás, e que isso se perdeu na tua vida. Esse marco da tua vida foi removido. A melhor coisa, vai pro pó, põe tua cara no chão, peça ajuda aos irmãos. Irmãos, a igreja é um negócio tremendo. Os irmãos pegam, aprontam tal, e quando nós chegamos para os irmãos, o que os irmãos fazem? Os irmãos abraçam e beijam. É assim que é a igreja. A igreja perdoa, a igreja ama, entendeu? E esse é o melhor caminho. O melhor caminho jamais é endurecer o coração. Porque você está um crente velho agora, porque aprendeu um monte de coisa, porque sabe um monte de coisa, e chega um irmão mais novinho e quer te admoestar, quer te orientar, quer te corrigir. Meu irmão, seja como criança, aceite, receba a palavra do Senhor, amém? Não remova esse marco da tua vida, porque essa palavra, se fosse há anos atrás, se uma criança de 5 anos falasse para você, você se arrependia e se convertia, não foi? E por que mudou hoje? Por que hoje uma criança não pode corrigir você? Por que tem que ser um malabarismo para convencer você? Por que tanta resistência? Por que tanta dificuldade em se deixar convencer? Diante da palavra do Senhor, diante da orientação de seus líderes, de seus pastores, por que não ceder e não se dobrar? Não remova marcos antigos. Isso há anos atrás marcou e fez a diferença na minha vida e na tua. Há anos atrás, pessoas deram direção para mim e eu segui. Pessoas tocaram na minha vida e minha vida foi tocada e teve que ser mudada. Por que hoje tem que ser diferente? Por que hoje vai ser diferente? Estão entendendo, amados? Não remova marcos antigos. Perguntem pelos caminhos antigos. E o que o Senhor está dizendo? Ande nele. Amém? Quantas verdades, eu tenho uma listinha de verdade, de coisas que nós aprendemos, e eu temo se nós estamos ainda andando nessas verdades, como andávamos há alguns anos atrás. Eu temo se nós estamos de fato andando nessas verdades. A lista não está acabada, é apenas algumas sugestões de preocupações que me vieram. Você pode acrescentar essa lista aí. Uma primeira delas, lembra quando há anos atrás, mesmo quando estava sendo pregado o Evangelho para nós, quando pregávamos o Evangelho para pessoas, e mesmo hoje, quando nós pregamos a alguém, nós falamos sobre isso. É uma palavra que está lá em Provérbios 11:14, que diz assim: na multidão de conselheiros há sabedoria. E qual é o nosso ensino
cima dessa palavra, que toda direção da tua vida, qualquer decisão que você for tomar na tua vida, o que você deve fazer primeiro? Buscar o quê? Buscar conselho. Meu irmão, para pensar na tua vida hoje com respeito a isso. As últimas decisões que você tomou, as últimas direções, caminhos que você escolheu, coisas que você fez, sejam pequenas, sejam grandes, quantas delas você buscou conselho? Quantas delas você quebrou a cara porque não buscou conselho? Quantas delas você fez e depois procurou o líder, o discipulador, os pastores? Olha, eu vou fazer tal coisa, eu fiz tal coisa. Quantas delas você buscou conselho, o conselho te foi dado e você fez o contrário e quebrou a cara? Quantas delas, irmãos, alertaram você e você, rapaz, cuidado com isso, não faça isso. Não houve uma palavra de direção negativa no primeiro momento, olha, não faça isso, não entre por esse caminho, mas disse, cuidado, não decida assim, nós não entendemos que o caminho para você é esse, e por esse motivo. Quantas vezes nós buscamos conselho? Não remova amargos antigos. Perguntai pelas veredas antigas. Um outro texto que me veio à mente hoje de manhã. Você se lembra da expressão no Velho Testamento, fala de profeta velho e do profeta novo? Vocês lembram da história? Como foi? Uma determinada cidade tinha um profeta velho. E um profeta novo o procurou para se consultar com ele. E esse profeta novo tinha uma determinação do Senhor de jejuar, de se guardar e de seguir uma determinada direção que o Senhor tinha dito a ele. O que esse profeta disse? Não é bem assim. Você pode fazer assim, assado. Sintetizando a história, o que esse profeta novo fez? Fez o que esse profeta velho tinha dito. Você se lembra o que aconteceu com ele? Ele tinha uma palavra de Deus para seguir, para se manter em jejum, em oração, em busca diante do Senhor e tomar determinado caminho. E esse profeta falou, não, você pode vir por aqui, você pode comer, não tem problema nenhum não, segue por aí. O que acontece? Esse moço toma esse caminho, no caminho ele encontra um leão que o mata. E o texto, quando fala do profeta velho, quando o profeta velho dá a palavra a ele, vem um parênteses em seguida, e ele mentiu. A palavra que ele disse que era de Deus, não era de Deus, era a palavra de um profeta velho. E o que aconteceu com esse profeta velho? Ele já não ouvia mais o Senhor, por isso deu uma direção equivocada para esse rapaz, mentirosa para esse rapaz. Um profeta velho. O que nós somos? Como é que nós estamos aí? Essa é a lição de ter cuidado para não ser um profeta velho. Essa é uma lição que está implícita nesse texto aí. Mas a outra lição que nós temos que aprender com esse texto aí, com essa história, é não. Deus te deu uma palavra, se mantenha nela. Deus falou verdades com você, não se afaste dessa palavra que Deus te deu. O Senhor te disse, nós aprendemos lá atrás, busque conselho, meu irmão, busca conselho. Quantos, às vezes, crente velho, já há algum tempo, quantos nós vemos no meio da igreja, tomando decisões, fazendo coisas que há anos atrás não faria. Procuraria os irmãos, estou pensando em fazer isso. O que os irmãos acham? Vamos orar junto aqui. Amados, a igreja não quer controlar a vida de ninguém, por favor.
Não estou falando que para você comprar um par de meias tem que perguntar para os irmãos. Estou falando de decisões sérias na tua vida, coisas que vão produzir mudanças na tua vida, e riscos, e que oferecerão riscos a você. Busque conselho dos irmãos. Eu me lembro há anos atrás, quando era uma coisa até terrível, os irmãos perguntavam por tudo, porque a simplicidade com que recebemos essa palavra foi tão tremenda, que os irmãos perguntavam tudo. Algumas vezes até brincavam: por favor, vai lá e faz isso. Não sabe perguntar isso? Porque eram coisas tão básicas, tão elementares, tão banais, que não precisavam buscar. Mas o tempo se passou, e a pergunta que nós temos que fazer é: o quanto nós estamos guardando essa palavra hoje, de buscar conselho? Outra coisa, outra verdade que aprendemos, e essa eu vejo uma certa gravidade entre nós. Não estou falando de gente que está lá fora, não, estou falando de nós aqui. E com uma desculpa muito justificável, e às vezes com uma maquiagem espiritual, é a tal da maledicência entre nós. Você vê uma determinada coisa na vida de um irmão, você viu que um irmão cometeu um erro, você viu que um determinado irmão ou irmã teve um procedimento que você achou estranho, que foi você quem viu, a coisa foi com você, outros irmãos não viram, e ao invés de você ir até esse irmão e conversar com ele para esclarecer aquilo que você viu, porque você pode também ter se enganado, por isso é importante sempre ir nele, não é? Vocês conhecem aquela história que às vezes até a gente brinca contando que um determinado irmão passou numa rua e tinha um irmão num bar, no balcão, com um copinho de água. Até então era água, né? E até esse irmão explicar que ele não estava enchendo a cara no boteco, um bocado de gente já tinha ficado sabendo que ele estava tomando cachaça lá no boteco. Por quê? Porque esse irmão que viu não foi até ele sem querer. O que estavas fazendo ali no bar? O que estava bebendo? Eu vi você bebendo. O que era aquele líquido transparente? Isso é uma brincadeira, mas quanto disso há entre nós? Você vê um furo na vida de um irmão, aí você fala assim: não, mas eu falei com o meu discipulador. O problema foi com o seu discipulador? Não, mas eu falei com o líder. O problema foi com o líder? Com quem foi? Foi com aquele irmão que você viu, ou irmã? O que Jesus mandou fazer em Mateus capítulo 18? Quantos problemas nós resolveríamos na igreja se nós simplesmente, ao vermos um furo ou um aparente furo na vida de um irmão ou irmã, nós fôssemos até ele? Nós temos coragem de falar com o discipulador, nós temos coragem de falar com o líder, mas não temos a mesma coragem de falar com aquele irmãozinho. Querido, querida, uma verdade simples, mas quanta confusão gera entre nós, quantas conversas. E você sabe que na lista daqueles que não herdarão o reino de Deus, quem está lá? Na lista dos que não herdarão o reino de Deus, quem está lá? Os maldizentes. E o que é o maldizente? É eu falar mal. Como é teu nome, querido? Elber. É eu falar mal do Elber para o William, mas não falei para o Elber. Eu posso falar mal do Elber? Posso, para ele. Para ele eu posso. Nunca para o William. Para o William eu sempre vou falar bem do Elber. Agora para o Elber, pico ele, falo tudo que eu tiver que falar com ele e resolver a coisa com ele. E se não der para resolver com ele, chamamos outro irmão para ajudar. Quem foi que falou isso? Quem foi? Jesus. Foi Jesus que falou. Mateus, isso está na Bíblia. Quanto há disso entre nós? Amados, coloquemos fora essa praga do nosso meio. Você teve um problema com o irmão? Em nome de Jesus, vá até ele e fale com ele. É fácil? Não, mas é o que Jesus mandou fazer. Aliás, Jesus mandou fazer um tanto de coisa que é impossível, humanamente falando, de se fazer.
Você não faz? Você toma a cruz todo dia e não consegue falar com o teu irmão que você veio pecar? Você faz tanta coisa que Jesus mandou você fazer que humanamente é impossível e não consegue resolver um problema com o teu irmão? Não precisamos de verdades novas. Nós não precisamos de mais conhecimento. Nós precisamos perguntar pelos caminhos antigos e andar neles. Amém? Amém. Amados, e o que dizer de nossa generosidade? De nossas ofertas e contribuições ao Senhor? Esses dias eu disse para um irmão: eu aprendi a entregar minhas contribuições, não foi quando eu conheci o Evangelho do Reino, não foi quando eu entendi o Evangelho que eu deveria pregar, e eu fiz a devida correção nisso. Eu aprendi a contribuir, eu aprendi a chegar no final do mês, pegar meu salário e separar aquilo que é de Deus. Eu aprendi com os batistas, foi lá que eu aprendi, e segui praticando isso toda a minha vida. E depois que foi trazido o ensino de que no Novo Testamento não se fala mais de 10%. Não tem um mandamento. Não há um mandamento nos dizendo para dar 10% de nossa renda. O Velho Testamento está recheado disso. É uma lista de bênçãos. E é um povo que não tinha o Espírito Santo vivendo neles e eram fiéis nisso. Aliás, os que não fizeram foram chamados de ladrões. E hoje, por causa da febre de coisas mundanas, se atrapalha com suas finanças, e a primeira coisa que roubam, a primeira coisa que põe de lado é aquilo que é de Deus. Eu pergunto, ao final do mês, você continua recebendo um salário? Continua? Eu pergunto, o que mudou hoje do ensino? O que mudou foi o seguinte: Jesus, o entendimento nosso que Jesus não é o Senhor só de 10%. Jesus é o Senhor do 100%. Tudo é dele. E você me vem, alguns com a cara de pau, ganha tanto e vem e fala assim: a Bíblia diz que cada um contribui segundo o propósito do coração, me vem me entregar 2, 3%. Cria jeito, meu irmão. Se um povo que estava no Velho Testamento, que não tinha Espírito Santo vivendo neles, que a lei não estava impressa no coração, que não foram cheios do Espírito Santo como você e eu fomos, batizados nesse Espírito, esse povo entregava literalmente, mês após mês, 10% de tudo que Deus lhes dava. E você me vem com essa cara de pau e entrega. E quando deixa de entregar? Eu pergunto, o Novo Testamento aboliu a contribuição? Aonde é verdade que no Novo Testamento não se fala em 10%? Mas aonde no Novo Testamento se fala que não precisa contribuir mais? Amados, por favor, o que eu estou dizendo aqui é palavra do Senhor. Amém. Amém? Como eu disse, eu não aprendi isso quando eu conheci o Evangelho do Reino. Eu aprendi isso entre os batistas. Meu irmão, e depois de ouvir sobre o reino de Deus, sobre Jesus ser Senhor de nossas vidas, tu tem coragem de reter o que é de Deus? Rapaz, abra teu olho e abra teus ouvidos, porque o Espírito do Senhor diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se isso não está em ordem na tua vida, coloque ontem em ordem. Te arrependa, procure irmãos que estão próximos a você, confesse tua mesquinhez e tua avareza, e peça perdão aos irmãos e ponha isso em ordem ontem. O que dizer dos maridos? Isso não é palavra para casamento. Quando nós falamos para o noivo: olha, ame tua esposa como Cristo amou a igreja.
Cuide da tua esposa. Efésios 5, um texto que nós sabemos memorizado. O quanto de fato temos amado nossas esposas, o quanto temos cuidado delas, o mesmo cuidado que temos dedicado aos nossos discípulos. Chamar nossas esposas em algum momento da semana, um dia, 2 dias, não sei, meu irmão, mas chamar a tua esposa, sentar com ela, orar com ela, abrir a Bíblia com ela, orar com ela, o que fazemos com outros irmãos. Cuide dela. A igreja aqui, esse grupo de irmãos aqui, tem William, Marcelo, Hélio e eu como pastores, mas nós não podemos cuidar da vida espiritual da sua mulher. Os líderes da casa onde vocês estão não podem cuidar da vida espiritual da tua esposa. E não, eu não serei, e esses irmãos não serão responsabilizados pela vida espiritual de tua esposa. A responsabilidade é sua. Deus vai cobrar de você. Então, cuide de sua esposa. Busque, chame tua família. Lembra do tal culto doméstico? Chama tua família, ora. Não está bom isso aí, meu irmão? Corrige. Não remova marcos antigos. Nós não precisamos de mais ensino sobre isso. À medida que os anos passam, o Senhor pode jogar mais luz nesse texto, mas a prática é essa. Eu preciso cuidar de minha casa. Ponto. Amém? Amém. E as mulheres? Caiu de moda o ensino sobre submissão? Amados, o de Londrina, Fábio, o de Londrina não, já estou me lembrando o nome do Fábio. O Fábio disse agora há pouco aqui sobre essa corrente que nós estamos vivendo hoje, de que estão nos empurrando com ela abaixo o fato de nós nos calarmos quanto ao pecado de homossexualismo. Isso que o governo e a mídia querem empurrar para cima de nós. Uma coisa é nós amarmos essas pessoas, e que nós temos que amar de fato. Outra coisa é respeitarmos como ser humano, que de fato temos que fazer. Agora, outra coisa completamente diferente é eu concordar com o pecado delas. Isso é pecado hoje, vai ser pecado amanhã, e até a vida de Jesus vai ser pecado. Ponto. Que Deus fez o cara homem, ele tem que ser homem. Estou até tentando agora mostrar, a ciência está tentando, minha mulher estava me falando esses dias, que a ciência estava tentando mostrar que isso é um negócio que vem do ventre da mãe, que tem lá a falta de alguma coisa no cérebro, e que o cara fica com uma inclinação mais afeminada. Isso é lorota. Deus fez o cara homem, ele vai ser homem. Os pais orientem, cuide, pai cuidado com o menino querendo brincar com boneca. Opa! Junto com tudo isso, há essa corrente de feminismo aí. Nunca em toda a história do mundo, falei com o presidente, falei com o nosso ex-presidente, nunca em toda a história desse país, nunca em toda a história do mundo as mulheres quiseram tanto tomar o lugar dos homens como hoje. Nunca. Foi o tempo. Foi-se o tempo em que um dos grandes problemas da sociedade era o machismo. Isso aí já foi. Hoje os homens estão cada vez mais ficando femininos e as mulheres cada vez mais masculinas. Não é só uma questão de trabalhar fora hoje. Quem dera todo problema fosse esse. Esse é o mais fácil de resolver. A Escritura diz em 1 queridas, e eu estou falando aqui a mulheres de Deus, amém? Santas mulheres de Deus. 1 Pedro capítulo 3 fala, eu me lembrei isso no casamento ontem, falando com os noivos, com a noiva em particular. 1 Pedro capítulo 3 fala que o traje da mulher, que o que deve chamar a atenção da mulher não são os adereços, os enfeites, tudo isso você pode usar, não abuse. Usar e abusar não, você pode usar, né?
Você pode usar adereços, se preparar, se produzir para o teu esposo. Eu não vou entrar em detalhe aqui na minha área. Você pode se enfeitar para o teu marido. Agora, o que a Escritura está dizendo em 1 Pedro capítulo 3 é que não seja o adorno da mulher o que é exterior, mas sim o interior, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Queridas, amem seus maridos, respeitem seus maridos, não passe à frente de seus maridos, amém? Saiba um lugar, teu marido está ali, ouça teu marido. Teu marido está falando, teu marido está em silêncio, aguarde. Vai falar, converse com ele. Nunca é demais a orientação. Teu marido não está falando, fica quietinha. Mas ele não fala nunca, ore por ele. Ore por ele para que ele fale. Mas meu marido tem dificuldade com a sua cabeça, ore por ele para que ele seja. Amém? Quantas irmãs tiveram essa vitória? Que tinham seus maridos incrédulos e hoje estão entre nós, hein, Sérgio? Glória a Deus. Quantos anos, hein, Tina, orando? Aleluia. Ore. Se encha de testemunho dessas irmãs, amém? Então, seu marido está com dificuldade, ore por ele. Você quer, não há problema. Seu marido está calado, você vai dizer uma coisa, não há problema. Agora, que não seja frequente isso. Se ele ficar mais calado do que falando, você fique quietinho. Qual o problema nisso? Nenhum. Você não vai morrer, sua vida espiritual não vai se apagar, sua fé não vai mudar, porque você tem essa palavra aqui. A palavra do Senhor está dizendo assim: revista-se de um espírito manso e tranquilo. O que deve acompanhar a vida de uma mulher? Tranquilidade. Seja tranquila. Isso é um marco antigo. Amém? E por quê? Porque isso você vai. E tem mais ainda. A Escritura diz que as mulheres mais velhas vão ensinar as mais novas. E vão ensinar o que as mais novas? Tito 2. A serem boas donas de casa, honestas, amarem seus maridos e filhos. É isso que vocês mulheres vão ensinar para as mais novas, as mulheres mais velhas. Então que as mais novas vejam em você o descanso, esperando, orando, aguardando. Isso, que as mais novas vejam isso. Minhas irmãs mais velhas, não privem as irmãs mais novas do seu bom exemplo. Amém? Não privem as irmãs mais novas que estão vindo logo depois de você, deles um bom exemplo. Aliás, o texto de 1 Pedro, ele vai finalizando assim: como fazia Sara, das quais vocês são filhas, se praticarem isso. Eu pergunto para as irmãs mais velhas: vocês podem se considerar filhas de Sara? Sara reverenciava Abraão. Ninguém está dizendo isso, por favor, não me entenda aqui. Ninguém está querendo, por favor, também não venha com essa coisa. Ninguém está querendo anular vocês. Só estou querendo dizer o que a palavra de Deus diz: revistam-se de um espírito manso e tranquilo. Amém? Isso é doutrina. Aliás, isso é sã doutrina. Isso é a doutrina do Senhor. Por mais que os anos passem, por mais graça que o Senhor acrescente a tua vida e a minha, essa verdade vai continuar aqui. Ele vai continuar dizendo: sejam filhas de Sara. Revistam-se de um espírito manso e tranquilo. Isso não foi lá atrás, quando sua vida estava uma verdadeira confusão, quando você mandava declaradamente no seu marido, quando você batia o pé dentro de casa. Agora você foi chocada com essa palavra, foi impactada com essa palavra. Os anos se passaram. Você agora não manda no teu marido, você não fala alto com o teu
marido, mas de vez em quando dá a saída, aqui e ali, toma a frente dele quando não devia tomar. Querida, é a palavra do Senhor. Amém? Aos pais, há anos atrás, queridos, me preocupa muito hoje como alguns pais conduzem a educação de seus filhos, o que alguns pais permitem na vida de seus filhos. E me refiro aos filhos, não vou nem dizer de filhos adolescentes, porque eu acho que esses adolescentes agora só a graça e um milagre do céu para intervir na vida desses meninos e meninas. Mas eu me refiro aos pequenos, aos bem pequenos. A falta de perseverança de alguns pais, o descaso de alguns pais e a vista grossa que alguns pais fazem diante de furo de seus filhos pequenos, e a vergonha que estão passando, e a minha preocupação, irmãos, é que essa vergonha está se acabando. Já não se tem tanta vergonha quanto se deveria ter diante da malcriação dos pequeninos, não é? Serem criteriosos nisso, amados. Eu digo para vocês, o que fez grande diferença nas nossas vidas há anos atrás com respeito a este assunto foi a maneira clara como recebemos essa palavra e saímos para praticar. Nós não tínhamos nem de longe a experiência e o entendimento que nós temos hoje desses textos de Provérbios. Nós tínhamos bem menos experiência e bem menos revelação desses textos de Provérbios. Mas sabe o que aconteceu? Nós fomos praticar. E sabe o que aconteceu? Eu vou contar uma novidade para vocês. Sabe o que aconteceu? Deus abençoou. Aleluia. Deus abençoou e o Senhor foi fiel à sua palavra, porque não era a palavra de homem, não era a nossa palavra que nós estávamos dizendo aos irmãos, era a palavra de Deus. Se Deus diz, não poupe a vara do teu filho, não faça isso. O texto de Eclesiastes 18:11 é um texto forte. Um texto forte, eu quero ler com vocês. Eclesiastes 8, versículo 11. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Meu irmão, você percebeu algo? Seja fiel. Eu vejo alguns pais disciplinam uma vez, duas, três. Só que o menino não apronta uma, duas, três. Às vezes no dia apronta uma, duas, três, 10, 15. E a questão toda com alguns pais está na perseverança. Amados, por favor, eu não quero ser inconveniente com vocês, nem lançar-lhes juízo. O que eu quero dizer a vocês é o que a palavra de Deus diz: sejam fiéis à palavra do Senhor, e vocês vão colher esses frutos. A palavra do Senhor fala que a herança do Senhor são os filhos. Seus filhos são tua herança. E o Senhor vai requerer, assim como o Senhor vai requerer a vida de suas esposas, dos maridos, o Senhor vai requerer esses filhos de vocês. Sejam criteriosos nisso. Não adianta eu e vocês estarmos envolvidos com um tanto de coisa na igreja, quando meus filhos, quando seus filhos estão jogados às traças, quando falta cuidado com eles. Queridos, verdades básicas, fundamentais. Amém? Não nos afastemos delas, perguntemos pelas veredas antigas. Filhos, sejam obedientes a seus pais. Efésios capítulo 6, versículo 2: sejam fiéis a seus pais, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa?
Paulo está se referindo ao texto do Velho Testamento, ao texto de Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, quando o Senhor diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias. Essa é a promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que você viva muito. Essa é a promessa. Filho, honra teu pai e tua mãe, e você vai viver muito. Jovens, vocês querem viver muito? Honrem seus pais, obedeçam seus pais, abandonem o espírito desse mundo, que é o espírito que vem para questionar a autoridade, questionar pai e mãe. Ah, mãe! Ah, pai! E o que está por trás disso? Você não sabe nada, quem sabe sou eu. Você está por fora. Honra teu pai e tua mãe. Amém? E pais, não esperem menos dos teus filhos do que isso, e os ensinem isso, e deem exemplo a eles disso. Amém? Queridos, obrigado. Abra a escritura em João 15. Como eu disse, a lista pode ser acrescida de verdades antigas que aprendemos e que devemos nos questionar se nós estamos nos mantendo nela, se nós estamos andando nela. O que dizer de frutos? Eu penso que uma pergunta que nós deveríamos nos fazer, todo esse trabalho, todo esse nosso envolvimento com Índia, com essa coisa de pregar, essa palavra que os irmãos nos trouxeram aqui hoje, eu creio que o Senhor está nos empurrando, o Senhor está falando conosco, e você pode estar se questionando: há quanto tempo eu não dou um fruto? Quanto tempo eu não gero alguém em Cristo? Eu queria dizer uma coisa a você. Essa é a palavra do Senhor. João 15. Eu sou a videira, Jesus disse, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu falo àqueles que já perderam a angústia. Tem alguns que estão angustiados entre nós, e eu quero te dizer uma coisa: olha para esse texto aqui. Se você está angustiado porque há algum tempo já você não dá um fruto, olha para esse texto. Não olha para a palavra do João, olha para esse texto. O que esse texto está dizendo? O que esse texto está dizendo? Sem mim nada podeis fazer. Se você estiver ligado a mim, e eu e você, o que vai acontecer? Você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Eu não preciso que você repita isso, porque não é uma questão de pensamento positivo, é a palavra de Deus. Você vai dar fruto. Se você estiver buscando o Senhor, estiver orando e estiver proclamando, o fruto vai vir. É uma questão de tempo. Amém? Você vai dar fruto. Não tem jeito, porque você está ligado em Jesus. Por isso que você vai dar fruto, porque você está ligado nele. O fruto vai vir. Amém? Mas aqueles que já se acomodaram, que já não oram mais sobre isso e não fazem mais nada sobre isso, não se incomodam com isso, o Senhor quer
te alertar nesse dia. O Senhor quer te chamar a tua atenção nesse dia. Volte-se para o Senhor. Amém? Isso é um marco antigo. Um discípulo de Jesus, se você está em Jesus, você tem que dar fruto. Não tem como. É impossível se você está ligado a Jesus e não dar fruto. Vá diante de Deus, dobra teu joelho, clama ao Senhor, peça perdão ao Senhor, e sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te dar frutos. Amém? Porque sem Ele você não pode fazer nada. Amém, queridos? Eu queria encerrar lendo com vocês um texto que me chamou muita atenção, o texto de Joel, capítulo 2. A partir do versículo 12. Eu creio, amados, como Eliseu, algum irmão aqui falou, não sei se foi o Eliseu ou se foi o William, sobre coisas que Deus tem falado conosco nesses últimos meses. Coisas, você pode ver que são coisas muito parecidas. Deus está nos chamando a atenção. Deus está nos chamando a atenção. Eu creio que é tempo de nós nos voltarmos para Ele, de nos voltarmos para a Sua palavra. Ainda assim, versículo 12 de Joel 2: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: aonde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso de sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondeu-lhes e disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira, a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida, em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos perdidos. Restituir-vos-ei. Amém? Restituir-vos-ei os anos que foram perdidos, anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós, comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus,
que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Amados, nós vivemos os dias do esfriamento do amor, vivemos um dia de grande confusão religiosa, de muita mistura no meio da igreja. Estejamos diante do Senhor, sejamos fiéis à palavra que recebemos dele há anos atrás, porque essas verdades nos guiaram até hoje em nossas vidas. Não as abandonemos. Amém? E nós temos aqui a promessa do Senhor, que o Senhor vai nos restituir os anos que foram consumidos na nossa vida. Amém? Senhor, nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a voltar no nosso coração a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a voltar no nosso coração aquelas verdades primeiras e que fizeram uma grande diferença em nossas vidas, Senhor. Volta, Senhor, a marcar-nos com essa palavra, Senhor. No nome de Jesus. Volta, Senhor, e faz com que nossos corações se voltem novamente para essa palavra, como crianças, como foi há anos atrás, Senhor. Dá-nos de novo o impacto e o frescor dessa palavra. No nome de Jesus. No nome de Jesus.